Olá pessoal, meu nome é Diego Pacheco, sou geógrafo, mestre em Saúde e Sociedade Ambiente e doutorando em Produção Vegetal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Também faço parte do grupo de pesquisa em Geotecnologias Aplicadas da UFVJM, sob a orientação do professor André Medeiros. Nessa videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês um tema que faz parte da minha pesquisa de doutorado, intitulado Estimativa da Seca baseado em dados de sensoriamento remoto. Então, eu vou trazer algumas questões aqui para vocês sobre a definição da seca, como a seca pode ser definida, tipos de seca, o que é o sensoriamento remoto, o comportamento espectral da vegetação, algumas características dos sensor modes, monitoramento de secas, o que são os índices meteorológicos de seca e índices de vegetação. Bom, a seca pode ser definida como uma distribuição irregular das precipitações por um longo período em uma determinada região. A seca também consiste em um desastre natural muito complexo, que varia conforme a região. Isso é em razão da alta variabilidade climática que varia de região para região. A seca também, pessoal, ela provoca vários impactos econômicos, sociais e ambientais. Tipos de seca. A seca ela pode ser classificada em 4 tipos. Meteorológica, que consiste em um déficit de precipitação abaixo da média histórica registrada em uma determinada região. A seca agrícola, que são o déficit de umidade do solo, que acarreta aí compromete, né, o crescimento e o desenvolvimento das culturas, resultando aí em uma baixa produtividade agrícola. A seca hidrológica, que consiste em a deficiência de água nos níveis de rios, reservatórios e lençóis freáticos. E a seca econômica, que é quando a deficiência de água aí, impacta a economia de uma determinada região, acarretando aí uma falta de água para abastecer a população, alta dos preços dos alimentos, entre outros fatores. Bom, ao falar da seca, é importante aqui destacar a região do semiárido brasileiro. Essa é a região mais seca do país. Ela consiste na região nordeste do país, né? Faz parte da região nordeste do país, parte do norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha. Ela ocupa cerca aí de 1 milhão de quilômetros quadrados e representa 12% do território nacional. Pode ser caracterizada por um baixo regime pluviométrico, elevadas temperaturas, baixa produção agrícola, pastagem seca e redução da oferta de água para consumo. Então, essa é uma região que ela sofre constantes eventos de seca ao longo do ano. Diante disso, se torna necessário o desenvolvimento de novas técnicas e metodologias para estimar, né, e monitorar as condições de seca, para que seja feito o desenvolvimento de ações, bem como planejamento de gestão de secas a modo de minimizar esses impactos. E assim é importante aí o uso do sensoriamento remoto. Os métodos tradicionais de medição de seca, pessoal, eram baseados em dados de estações meteorológicas, no qual eram coletadas essas informações sobre precipitação, temperatura do ar, umidade do solo e evapotranspiração, no intuito de monitorar, medir e quantificar, né, esses dados. No entanto, é muito difícil garantir com exatidão as medidas geradas a partir de dados dessas estações, devido a uma distribuição desigual dessas estações e baixa densidade, uma vez que o território brasileiro ele é muito extenso, né? Então,
há muito poucas estações distribuídas dentro do nosso espaço geográfico. Portanto, o uso de sensoriamento remoto, ele se torna muito importante. O sensoriamento remoto, ele possui aí como alternativa para estudo de secas, por possuir uma alta variabilidade espaço-temporal, informações rápidas e confiáveis, bem como uma maior cobertura das áreas de ocorrência. Mas o que é então o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto, ele consiste na obtenção de informações da superfície da Terra através da interação da energia eletromagnética emitida ou refletida captadas por sensores remotos a bordo de satélites ou veículos aéreos não tripulados, que são os drones. Então, de uma forma geral, nós temos aqui o Sol como uma fonte de energia. A energia do Sol ela incide a radiação sobre alvos da superfície da Terra, que pode ser uma área urbanizada, uma área de pastagem, um corpo hídrico, como um rio, uma área de floresta, ou mesmo uma área de uma lavoura. Parte dessa energia é absorvida e parte é refletida, no qual são captadas por sensores a bordo dos satélites. E desse modo são geradas informações. Essas informações elas são enviadas para uma estação, onde contém um operador que vai fazer aí a manipulação desses dados, o tratamento desses dados, a coleta, bem como o processamento desses dados, gerando assim os índices de vegetação. Esses índices eles são importantíssimos para que se possa ser feita a avaliação da SICA e assim identificar as áreas mais afetadas. Diante disso, são produzidos ou elaborados produtos cartográficos como esse aqui, que são mapas. Então, são feitos mapas aí, no qual permite você avaliar as regiões ou as áreas mais afetadas pela SICA. Um exemplo desse mapa aqui, nós temos o mapa do Brasil a partir do índice NDVI. Então, vocês observam que as áreas verdes são as áreas mais saudáveis, com alto vigor vegetativo. E as áreas que variam do amarelo para o vermelho são as áreas que contêm o estresse hídrico. Então, são as áreas com condição de seca. Então, essas informações aí são muito importantes na avaliação da seca. Comportamento espectral da vegetação. Bom, para a análise da vegetação, os comprimentos de onda mais utilizados eles vão do visível, o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Nesse gráfico aqui, vocês podem observar a relação entre o comprimento de onda e os níveis de reflectância. Na região do visível, a reflectância ela é menor. No entanto, há uma alta absorção da radiação pelos pigmentos da clorofila, dos pigmentos da folha, como a clorofila, carotenos e as xantofilas, por exemplo. Já na região do infravermelho próximo, a absorção ela é menor, então há uma alta reflectância. Isso é resultado da interação da energia incidente com a estrutura do mesófilo esponjoso. Já no infravermelho médio, existe a absorção devido ao conteúdo de água na folha da planta. Então, essa é uma região muito sensível ao conteúdo de água na folha da vegetação e representa aí um indicativo de seca. Agora eu vou apresentar para vocês as características do satélite do sensor MODES. Bom, o MODES, pessoal, ele foi lançado em dezembro de 1999.
ele possui um produto que é um MODI 13 QI, um produto de índice de vegetação, com a resolução espacial de 250 metros, resolução temporal de 16 dias, né? Ou seja, a cada 16 dias o satélite passa naquela determinada área e tira uma foto, ou seja, gera uma nova informação. E ele já possui disponíveis dois índices de vegetação, que é o NDVI e o EVI, já calculado. Também possui algumas bandas, né? Algumas reflectâncias das bandas do vermelho, do azul, infravermelho próximo e do infravermelho médio. Essas bandas aqui são importantes porque podem ser utilizadas para a geração de outros índices de vegetação. Então, assim, é um produto muito bom, ele possui uma alta cobertura de imageamento, né? Chega até as áreas mais remotas, uma média distribuição espacial para trabalhar com áreas mais extensas, é uma resolução espacial muito boa, alta resolução temporal, né? Como eu disse, aí, a cada 16 dias, são dados gratuitos e são muito utilizados para diversos tipos de monitoramento, como secas, lavouras, queimadas, cobertura do solo, entre outros. Bom, o que são os monitoramentos de seca, né? A seca ela pode ser monitorada através de índices meteorológicos e índices de vegetação. Então, são os principais aí indicadores utilizados para monitorar as secas. O que são os índices meteorológicos? São equações, né, baseadas em variáveis meteorológicas e procedimentos estatísticos. Então, os índices ele pode ser calculado a partir de dados de precipitação, temperatura, evapotranspiração, por exemplo. E permite avaliar a duração, intensidade e frequência da seca. Já os índices de vegetação, os índices de vegetação são calculados a partir de duas ou mais bandas espectrais e permite realçar o comportamento espectral da vegetação em uma imagem, bem como permite a estimativa das propriedades e características da vegetação. Então, você consegue avaliar ali o rigor vegetativo, avaliar as condições de seca de uma determinada área, entre outros. E aqui eu vou apresentar para vocês os principais índices utilizados aí para o monitoramento de secas. Nós temos o índice de vegetação da diferença normalizada, que é o NDVI. Ele é calculado em razão das bandas do infravermelho com a banda do vermelho. Muito utilizado aí para avaliar o estado da vegetação. Temos também o índice de vegetação aprimorado, que é o EVI. Ele é calculado semelhante aí ao NDVI, porém ele é mais aprimorado devido aos sinais da vegetação em regiões com alta biomassa. Ele também possui correções que reduzem as influências atmosféricas e do solo na vegetação. Temos o índice de água da diferença normalizada. Esse índice é calculado a partir da razão entre as bandas do infravermelho próximo e do infravermelho termal, ou infravermelho de ondas curtas. E ele é muito sensível ao conteúdo de água na folha da planta. Então, muito utilizado também para o monitoramento de secas, principalmente em áreas extensas e com alta variabilidade climática. Temos também o índice da condição da vegetação, que é o VCI. Ele é calculado em razão
em razão do NDVI, né, através do máximo e mínimo NDVI registrado em um determinado período. Ele é um índice também que é muito ajustado às condições climáticas e bastante utilizado na detecção de secas para medir o seu início, duração e intensidade, e também em áreas com diferentes densidades da vegetação e variação climática. Nós temos aqui o índice de precipitação padronizado. Isso é o SPI, que é um índice calculado através de dados de precipitação. Então, ele consiste em um desvio de precipitação em relação à média de um determinado período. Geralmente utiliza aí dados de 30 anos de precipitação para calcular aí esse índice SPI. E como é feita, né, pessoal, a classificação da intensidade da seca. Então, esse aqui é um exemplo de classificação da intensidade de seca, baseado aí no Wang e seus colaboradores no ano de 2018. Né? A seca ela pode ser classificada em 5 classes, que vai em uma condição sem seca, seca leve, moderada, severa e seca extrema. Né? E os índices de vegetação, o NDVI, EVI, NDVI, NDWI e o VCI, aqui eles foram normalizados para a faixa de valores que vai de 0 a 1, né? Onde valores entre 0,8 a 1 representam uma condição sem seca, valores entre 0,6 a 0,8 uma condição de seca leve, valores entre 0,4 a 0,6 uma condição de seca moderada, valores entre 0,2 a 0,4 seca severa e valores entre 0 a 0,2 uma condição de seca extrema. Então essa é a classificação da seca baseada aí nos índices de vegetação. E aqui temos o índice SPI, que ele possui uma classificação de valores diferentes. Né? O SPI é uma condição sem o SPI é classificado aí, onde uma condição sem seca representa valores superior a 0 e a condição aí de seca extrema vai de valores menores ou igual a menos 2. Então, essa é a classificação da intensidade da seca, baseada nos índices de vegetação e no índice meteorológico SPI. Aquisição de dados. Então, onde é possível adquirir, né, esses dados aí para fazer essas análises? Os índices de vegetação, a partir aí do produto do MODIS 13QI, ele pode ser adquiridos através da plataforma do Serviço Geológico Americano. Nesse produto ele está no sistema de coordenadas geográficas no datum WGS 84. Já vem no formato pronto para uso, GeoTIFF. São dados mensais que vão de fevereiro do ano de 2000 até os dias atuais. E dados gratuitos. Você consegue baixar aí de forma gratuita, sem custo nenhum. O SPI, você tem que utilizar dados de precipitação, né, para que você possa calcular o índice SPI. E esses dados de precipitação eles podem ser baixados através da plataforma do CHIPS, que fornece dados de precipitação baseado aí em sensoriamento remoto. Esses dados possuem resolução espacial de 5 km, formato também GeoTIFF, em formato de imagens. São dados mensais, você consegue baixar os dados mensais ou anuais.
e possui uma longa série temporal, que vai de 1981 até os dias atuais. Então, uma série temporal com mais de 40 anos. E também são dados gratuitos. Bom, pessoal, por hoje é só. Terminamos nossa aula de hoje. Muito obrigado e um forte abraço a todos.